a primazia de Deus na minha e na sua vida. Deus, ele tem que ser primaz na minha e na sua vida. Primaz quer dizer o que, pastor? Tem que ser o primeiro. Se Deus não for o primeiro na minha e na sua vida, você vai achar muito bonita a pregação, mas não vai viver nada, porque Ele não é o primeiro na sua vida. Se Deus não for o primaz, se não tiver o primeiro lugar na minha e na sua vida, você muitas vezes vai até pregar, vai até fazer a obra, vai até ter os dons e carismas, mas não vai ter mudança de caráter. A imoralidade, os maus pensamentos, a ganância vão continuar aí dentro do teu coração. Primazia antecede a santidade. Para sermos santos, temos que ter Deus em primeiro lugar em nossos corações. E aí eu queria ler alguns textos, tenham paciência, você pode até ficar sem ler, se quiser, para a gente embasar essa verdade que eu estou dizendo para vocês. Eu vou ler 4 textos, eu poderia ler 40. O primeiro texto que eu vou ler está lá em Gênesis 22. A partir do versículo 1 até o versículo 3. Depois dessas coisas, Deus provou a Abraão. Como? E disse: Abraão, e ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Abraão relutou, irmãos. Abraão disse: eu não vou. Abraão disse: Deus, o Senhor está maluco, ele é o filho da promessa. Eu passei a vida toda esperando por eles. Foi isso, irmãos. Versículo 3. Resposta de Abraão ao pedido de Deus. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, lugar de sacrifício. O resto da história você conhece. Quero ler outro texto com você que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. Leia comigo esse texto, se puder. Bem conhecido, é o chamado de Eliseu, ou a vocação de Eliseu, como está em algumas versões. Partiu, pois, Elias dali. Elias está se despedindo desse plano, dessa terra, viu? E achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e o lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Era o costume da época, quando um profeta escolhia alguém, lançar a capa. Você vai escolher, estou lhe chamando. Continuando. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, ou seja, matou, e com o aparelho dos bois, ou seja, com os arados, a madeira dos arados, daqueles aparelhos, daqueles carros que os bois puxam para cortar a terra, cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. Amém, irmãos? Deixa eu ler esse outro texto para vocês, no contexto do Novo Testamento, está em Mateus 4, a partir do versículo 18, a gente já está acabando já. Pastor, para que tanto texto? Você vai entender já. Mateus 4, a partir do versículo 18.
a gente vê aqui a vocação dos discípulos, a saber, de 4 irmãos. Nesse contexto aqui, de Mateus, é 4 irmãos. A gente vê aqui a chamada de André e Simão Pedro, a gente vê a chamada também de Tiago e João, filhos de Zebedeu. E o texto diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco e em companhia do seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. E o último versículo que eu quero ler com vocês, Mateus 9:9. A chamada do próprio Mateus, que é o autor desse evangelho. Aliás, escritor, né? O autor é Jesus. É chocante isso aqui. Partindo Jesus dali, de onde? Da sua casa que ele tinha lá em Nazaré. Na verdade, não tinha casa nenhuma, era a casa de Pedro. Viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O primeiro exemplo que a gente viu, o exemplo de Abraão, a gente vê a primazia de Deus se manifestando quando Abraão lhe dá até aquilo que ele mesmo não conseguiria adquirir com seus próprios recursos, seu filho. No segundo exemplo que a gente vê uma história muito interessante de alguém que possuía bens. De quem o pastor está falando? De Eliseu, gente. Eliseu está lá a lavrar o campo com 12 juntas de boi. Primeira observação: o campo de Eliseu era muito grande, porque com uma junta só já se lava muita coisa, mas ele precisava de 12 juntas de boi, de 12 arados para lavrar o seu campo. Então ele tinha muitas juntas e ele tinha muita terra. E o texto vai nos dizer que ele tinha muita gente. Quando ele volta, mata os bois, com a madeira dos arados, ele cozinha esses bois, ele assa esses bois e oferece ao seu povo. O povo estava ali trabalhando na sua terra. Então ele tinha muitos bens. Se despede de seus pais e vai. Eliseu, ele não se prende aos bens. Abraão não se prende ao filho. Os discípulos, no primeiro texto que a gente leu, lá de Mateus 4, a partir do versículo 18, Simão, Pedro e André, seu irmão, estavam lavando as redes. Por quê? Porque eles eram pescadores, o texto diz. E logo em seguida, um pouco mais adiante, ele vê aqui Tiago e João, filho de Zebedeu. Eles estavam a consertar redes no barco junto com seu pai. Jesus os chama e eles simplesmente deixam o quê? As redes, os barcos e o pai e vão. André, Pedro, João e Tiago priorizam a Deus em vez do seu trabalho, em vez do seu reino. O último texto que a gente leu é curioso. Mateus está na coletoria. O que é isso, pastor? Era o local onde o publicano juntava o dinheiro que cobrava do povo. Ele era publicano, Mateus era publicano. Ele estava a serviço de Roma. É verdade que para o seu próprio povo ele era tido como traidor. Mas para os não crentes, para a sociedade romana, por exemplo, Mateus tinha um emprego de status, que lhe dava dinheiro, que lhe dava conforto e que lhe dava segurança. Ele estava sob os cuidados de Roma porque trabalhava para Roma. Mateus, quando Jesus o chama, simplesmente larga tudo. Ele larga status, ele larga dinheiro, ele larga segurança e larga conforto. Mateus deixa o Império Romano para entrar agora e estar sob o reino de Deus. Sai do reino dos homens para o reino de Deus. Esses 4 exemplos a gente vê homens de Deus, homens santos, que tiveram suas vidas lapidadas no transcorrer ou a partir dessas histórias, mas para isso eles abriram mão de tudo.
Deus era primaz, Deus era o primeiro em suas vidas, de maneira tal que filho não impedia, bem não impedia, profissão não impedia, status não impedia, dinheiro não impedia, segurança não impedia, conforto não impedia. Eles largaram tudo, irmãos. Deus está falando com você, entende? Nessa hora Deus está falando conosco. Qual é o lugar de Deus na sua vida? Você quer ser santo, não quer? Quem quer ser santo, diga amém. Amém. Então Deus tem que ocupar o primeiro lugar. Amém. Deus tem que vir antes dos filhos. Deus tem que vir antes dos teus bens. Deus tem que vir antes da tua profissão, do teu trabalho. Deus tem que vir antes do teu status, que você tanto se preocupa. Deus tem que vir antes da tua segurança, do teu conforto, do teu dinheiro. Se qualquer coisa dessa para você é primaz, você está equivocado. É impossível sermos santos. É impossível seguirmos a vontade de Deus se a gente tiver como primaz qualquer outra coisa que não seja Ele. Esses homens e outros, homens e mulheres, podem nos dar exemplos belíssimos de como eles foram chamados para ser santos e se tornaram santos. Primeiro passo: Deus passou a ser o primeiro na vida deles e delas. Amém, irmãos? E aí eu pergunto mais uma vez: que lugar Deus ocupou na sua vida? O que é que vem primeiro na sua vida? O que é que você mais busca? Dinheiro, fama, status, bens, riquezas, filho, sexo, prazer? Preste atenção. Preste muita atenção a isso. Vou lhe perguntar pela terceira vez: qual é o lugar de Deus na sua vida? Há alguma coisa que é capaz de te tirar tua atenção, tirar teus momentos com Deus? Ou pior, te desviar da vontade dEle? Reveja isso.